Escola Sem Partido, ele começou, na verdade, há mais de uma década, e ele foi inspirado no movimento No-Indoctrination nos Estados Unidos, e ele começou a partir da iniciativa do advogado Miguel Najib, que é um advogado bem ativo na causa cristã, e também tem associações com o Instituto Milênio, que é um think tank brasileiro de direita. E nesse projeto a gente avaliou como que a partir de 2014 o Escola Sem Partido e esse projeto do Miguel Najib começa a ganhar visibilidade. Movimentos como o da Escola Sem Partido se autodenomina como não tendo partido. Na verdade, é um movimento que toma partido por uma escola racista, uma escola machista, né? Uma escola que discrimina as pessoas. Esse é o partido da Escola Sem Partido. Então, quando ela se autodenomina assim, na verdade, ela quer esconder o partido que ela assumiu. E uma vez assumida essa proposta na escola, ela significaria, obviamente, um empobrecimento enorme da formação das novas gerações. Então, imagina as crianças, os jovens e mesmo os adultos estando numa escola em que eles não possam discutir esses grandes desafios do nosso tempo. Desafios que são constituídos, inclusive, pela nossa diversidade. Nós somos diversos, nós somos muitos, né? E não discutir isso é empobrecer e cercear a possibilidade das nossas crianças e jovens terem uma educação de qualidade. O sem partido que eles pretendem é uma ofensiva em relação à esquerda brasileira, sobretudo, e também que o sem partido deles não é tão sem partido assim, porque afinal tem todo um conjunto de atores que são de uma ala específica, de um movimento político específico, principalmente ligado à direita, uma direita mais conservadora e religiosa. E nesse debate que está falando sobre a escola brasileira, ele está envolvendo muito pouco os atores que realmente fazem parte desse dia a dia da escola brasileira. Então são pessoas que têm um viés político, um viés ideológico que não está sendo revelado. Então o Escola Sem Partido, ele se coloca como ativista da família, ativista da moral, ativista da fé, contra uma doutrinação supostamente ideológica, de gênero, uma doutrinação sexual e doutrinação religiosa feita por professores militantes. Então, alguns pontos importantes, né? Que família, que moral, que fé que são essas que estão contra esses professores militantes? Existe só um tipo de família? Existe só um tipo de moral? Só um tipo de fé? Não é algo que a gente acredita. E a escola brasileira, inclusive, por preceitos constitucionais, ela deve prezar pela pluralidade dentro da escola. É necessário frisar que a democracia exige um aprofundamento de alguns pressupostos. Então é necessário também que a realidade política se adapte a uma configuração social. Nós temos uma sociedade bastante religiosa, com a estratificação interna, mas que também é necessário algumas condições seculares na atuação política, para que não se confunda a disputa por esses espaços por uma hegemonia unitária desses espaços. Então, nesse momento em que há essa retomada desses sentidos religiosos, como são denominados assim, reencantamento pelos sentidos religiosos, que algumas condições seculares já estabelecidas no âmbito legal se fortaleçam nesses contextos. Porque a questão em si não é o debate religioso, é quando esse debate religioso ele é utilizado como contraponto por uma imposição de uma agenda que é antidemocrática. Então, nesse caso de Escola Sem Partido, especificamente, a articulação em si nos pareceu bastante antidemocrática, porque ela nega a possibilidade do debate. Ela nega a disputa pelos sentidos, né? Não necessariamente ela fecha a disputa tensional no âmbito secular e no âmbito religioso. Então, nesse momento é importante a gente reafirmar algumas posições de que o debate ele precisa estar aberto e as condições para esse debate também, sem ruptura de alguns marcos já consolidados, principalmente em relação à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra e também à liberdade de experienciar a sua fé sem um contraponto, sem imposto uma articulação política sobre a consciência em geral.
frente a essas propostas, acho que a gente tem conseguido vitórias expressivas no Supremo. O Supremo já declarou a inconstitucionalidade de várias propostas que foram aprovadas em assembleias legislativas e em câmaras municipais, mas o movimento insiste em nos levar para o passado, né, nos levar para uma escola que é machista, racista, uma escola que discrimina a maior parte das pessoas que a frequentam e tem continuado a propor nas câmaras municipais, nos legislativos no Brasil inteiro, propostas nesse sentido. E também de uma desqualificação da infância e da juventude. Por que uma desqualificação da infância e da juventude? Nesse debate, um dos personagens que não é trazido são as próprias crianças. Elas são vistas dentro do Escola Sem Partido como vítimas de professores, como uma audiência cativa, e o tempo todo fica parecendo que esses alunos não têm voz, que esses alunos não vão saber se exprimir, que esses alunos estão sendo mantidos reféns de professores que tiveram uma formação para lidar com esses alunos. Frente a isso, por um lado, a gente tem a salvaguarda da Constituição Federal, da legislação brasileira que garante o direito dos professores, das professoras ensinarem e garantem também o direito dos estudantes, das estudantes, de terem acesso a um conhecimento que diz da vida deles, diz da nossa vida, da nossa forma de organizar o mundo. É impossível a gente pensar uma educação para a democracia, uma educação para a inclusão, uma educação que respeite e valorize as nossas diversidades, com propostas como essa, sem pé nem cabeça, que fala que não se pode discutir questões de gênero, questões de raça, questões de sexualidade no âmbito da escola.